Olá, estamos iniciando o programa Ponto de Encontro, que hoje discute a importância da expressão verbal nos nossos relacionamentos profissionais e pessoais e ainda quais são os caminhos para se conquistar uma comunicação eficaz. Para o nosso tema de hoje, temos duas convidadas no estúdio. Emilce Merlin Servilha, diretora da Faculdade de Fonoaudiologia da PUC Campinas, e Ana Lúcia Espina, fonoaudióloga. E a minha primeira pergunta para vocês, como é que vocês definem a importância da expressão verbal nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Quem começa? Bom, Leila, eu acho que precisamos ressaltar que a comunicação, ela nasce com a gente, né? Nós nascemos e já choramos, nossa primeira forma de comunicação, e essa comunicação vai se aprimorando à medida que fazemos contato com as pessoas, inicialmente nossas mães, nossa mãe, nosso pai, nossa família, e depois a escola e os contatos. Nós vamos aprendendo a como responder às pessoas, a como ouvir as pessoas. E esse desenvolvimento vai acontecendo a partir dessas experiências e ela nunca termina. Ela sempre vai se aprimorando até que a pessoa, né, infelizmente, passe para esse outro mundo. O que acontece é que a comunicação ela é tão íntima nossa que nem sempre a gente presta atenção devida a ela. E ela é fundamental nos nossos relacionamentos interpessoais, na nossa vida em família, né, os amigos, e também no nosso relacionamento profissional. Eu acho que durante esse programa a gente vai poder abordar esse assunto de uma forma mais detalhada, mas ela é vital. Quem não conhece a sua própria comunicação não tem como aprimorá-la. E aí muitas vezes a pessoa está perdendo oportunidades para um melhor emprego, um melhor relacionamento. Então, acho que dá para a gente conversar sobre isso durante o programa. E eu penso também, né, como muito bem colocou minha querida professora, que foi minha professora e que tanto abriu caminhos comunicativos na minha vida, eu penso também, Lila, que hoje a comunicação ela é uma grande vantagem competitiva. Ela faz parte da vida da gente e ela é uma grande vantagem competitiva no que se refere aqui. Até pouco tempo atrás, o mundo não usava da comunicação como usa hoje. As pessoas podiam falar como fossem, a comunicação em público ficava para bons oradores, individualmente você não tinha que ter uma boa desenvoltura. Na era industrial, na era agrícola, era preservado que não se falasse muito e, de repente, a comunicação passa a ser o grande diferencial competitivo. A ponto de duas pessoas hoje que estão disputando vaga numa empresa terem um currículo semelhante, eu digo para você de cadeira, né? Que eu tenho observado e tenho tido oportunidade de ver isso no dia a dia de trabalho. As pessoas são escolhidas hoje pelas habilidades comunicativas, que são as habilidades humanistas. Então, a maneira como você consegue se reportar a alguém, a maneira como você consegue acolher alguém ou transmitir uma informação, realmente é um diferencial competitivo na humanidade nos tempos atuais. Então, eu vejo a comunicação hoje, né, com toda essa importância e mais que isso, o ser humano hoje tem visto a comunicação de uma maneira diferente e a gente tem muito pouca noção da nossa imagem projetada. Nós não sabemos muitas vezes como nós soamos para o outro, que é quando a Emilce fala, né? Poxa vida, se perceber na comunicação. Quantas vezes a gente fala alguma coisa e é mal interpretado? Sim. Quantos segundos uma pessoa, Leila, leva para tirar uma primeira impressão de você? 7 segundos, a partir do momento que você abre a boca. Isso constatado em estudos atuais. Então, a maneira como você fala, a primeira impressão que você causa tem uma relação direta com a comunicação. Eu gosto muito da frase que fala que o que diferencia os homens dos animais é a comunicação. A qualidade da comunicação diferencia os homens uns dos outros, mas é a maneira como você vai se expor, é a maneira como você vai colocar
essa comunicação que vai realmente fazer com que você trilhe um caminho diferenciado. Então é isso, a gente mais do que nunca está na gestão comunicativa, na era da comunicação. Né? Só para o telespectador entender um pouco melhor, vocês são fonoaudiólogas, né, e isso remete à voz. Eu gostaria só que vocês explicassem um pouquinho dessa área que não é só voz, é a comunicação como um todo. Pode ser, Nilce? É que a fonoaudiologia, ela tem várias áreas, né? Porque como ela se desenvolveu de uma forma extremamente grande e rápida, já não era possível se ter uma ideia profunda de todas as áreas. Então a voz, ela se tornou uma área especial, onde se estuda as questões, como ela se desenvolve, como, se ela tem algum tipo de problema, como ela pode ser cuidada pelo fonoaudiólogo quando ela tem alguma alteração. Né? Até chegando alterações leves, até um câncer, por exemplo, que vai suprimir a voz, vai precisar criar uma nova forma de comunicação, mas também a voz no trabalho. Esse plus, vamos dizer assim, que a Ana falou, de ter uma comunicação de qualidade. Porque hoje, como nós estamos na era dos serviços, as pessoas se queixam muito de como são tratadas. Porque a comunicação nem sempre ela é, e a voz aí também, trabalhada como se deve. Então, às vezes a pessoa pede uma informação, a outra pessoa responde de forma ríspida e ela já se sente agredida. Então, hoje, na era dos serviços, né, onde o contato interpessoal é fundamental para dar uma informação, para resolver um problema, para dar uma ajuda para alguém, para fazer uma consulta, para uma orientação, para que seja, a voz e a comunicação como um todo, vamos dizer assim, que a comunicação não envolve só a voz, ela envolve o falar, o olhar, o gesto. Né? Essa área não pode ser considerada apenas o som que sai da laringe, vamos dizer, só a voz. Porque o sujeito, a voz é produzida na laringe, que está dentro de alguém. Não se vê uma boca falando por aí. Ele está dentro de uma pessoa, essa pessoa tem sentimentos, tem ideias, tem uma história de vida e ela vai se colocar e expressar seus sentimentos pela voz a partir dessa história, dessas experiências comunicativas. Então não dá para dizer, você trabalha com a área da voz, mas só considera a voz. Nós consideramos a linguagem, aquilo que a pessoa, como ela articula os sons, como ela articula as ideias e aí como ela sonoriza, podemos dizer assim. Acho que os grandes problemas de comunicação que a gente tem hoje é muito mais por causa da voz. Porque que você falou desta forma comigo. Né? As brigas, os problemas. A entonação, né? Isso. A forma você falou de um jeito que me agrediu, né? Às vezes a pessoa diz, você não foi aquilo que ele falou, mas como ele falou que me deixou realmente irritada ou realmente triste, né? Deprimida. É a voz, é a entoação, é o sentimento, é aquilo que pegou. Então, às vezes, a pessoa usa sem ter essa consciência. Ela vai agredir, ela vai constranger, ela vai irritar o outro. Então, ela tem que saber manejar bem essa voz, principalmente no trabalho. E a voz não é isolada, né? Existem os gestuais. Sim, e eu acho que é interessante nesse gancho, Leila, a gente falar que também para a fonoaudiologia é sim uma experiência nova, essa possibilidade de tanto caminho que a comunicação insere, né? Porque dentro dos próprios cursos de fonoaudiologia, é lógico que a fonoaudiologia trabalha a comunicação, mas dentro do próprio curso, hoje existe uma preocupação em direcionar o que é a comunicabilidade. Olha, dentro disso que a Emilce falou, né, o momento onde os serviços estão a toda prova. Veja bem, eu tenho tido a oportunidade de trabalhar, acho muito interessante, hoje a gente trabalha com grandes executivos, líderes, presidentes de empresa. Por quê? Porque, tecnicamente, essas pessoas podem ser excepcionais. E
a qualidade de comunicação, como ela vai liderar uma equipe, ou quanto ela vai fazer essa equipe aderir, engajar ao que ela propõe, é questionável. Então, nós trabalhamos muito longe da ideia de ter que engessar, falha assim, falha assado, que antes talvez os cursos de comunicação tivessem voltados para isso, e hoje a gente vê a comunicação de uma maneira totalmente diferente. A gente trabalha muito com essa imagem projetada, o que é você como comunicador no seu meio, melhorando, utilizando os seus recursos e deixando de lado aquilo que não está sendo tão aprazível, aquilo que não está sendo interessante para o seu desempenho comunicativo. Eu gosto muito do termo desempenho comunicativo, né? O bom desempenho comunicativo, e não essa questão da comunicação engessada, põe a mão aqui, põe a mão ali. Isso, Olha, então, assim, não necessariamente aquilo que a pessoa quer dizer é a maneira como ela é interpretada, né? A gente conversava sobre, se eu falar oi, tudo bem? Ou se eu falar, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Quer dizer, eu disse coisas totalmente diferentes dentro de um mesmo conteúdo. Então, é isso, a comunicação, ela transborda, ela vaza, né? E além de ter que ter um conteúdo também assertivo, claro, direcionado, com objetividade, o comunicador moderno é aquele que não enrola, que não faz entremeios, é aquele que sabe ir ao ponto, falar, discorrer sobre aquilo. Mas, além de todo esse conteúdo, a forma há que estar envolvida. Então, se você não tem o envolvimento da forma, você pode quebrar todo um discurso muito bem estruturado no conteúdo, né? É aquela coisa, a gente lê o livro de um cara e fala, nossa, ele vai dar aula num congresso. Aí você vai no congresso para ver, você fala, devia ter ficado no livro, porque ele não transmite da mesma forma como ele escreve. Então, a comunicação atrelada a essas condições, né? E em várias situações cotidianas, que a gente vê no dia a dia. Tem um termo que diz que o ser humano é o único animal que tem as mesmas atitudes esperando resultados diferentes. Eu atribuo muito isso à comunicação. As pessoas discutem por um motivo, né? Aí elas, não, agora eu vou mostrar para a Leila que não era nada disso, é isso aqui. Eu chego do mesmo jeito, discutindo da mesma maneira, não uso possibilidades comunicativas que sejam diferentes, que possam gerar uma outra situação, desestabilizar um conflito, gerar uma condição boa. Eu tenho as mesmas atitudes e espero uma efetividade, ou que agora você concorde comigo? Não. Então, se comunicar bem é usar de muitas possibilidades, que a gente usa muito poucas, né, Emílio? O fonoaudiólogo vai projetar isso, falar de tudo que é possível, usar de todas as possibilidades para atingir resultados excepcionais, e que tem gente que passa uma vida sem olhar para essas possibilidades, né? Posso fazer uma consideração em relação ao que ela colocou? A Ana, ela está focalizando o mundo corporativo, vamos dizer assim, que eu acho que é super importante. E eu queria fazer só um gancho com relação à área da saúde. Porque hoje ninguém já suporta mais ir num profissional. Né? A gente pede, por exemplo, gostaria de ir num profissional assim, preciso desse tipo de profissional. E aí a pessoa diz assim, olha, você pode ir, ele é uma pessoa super competente, ele vai resolver o seu problema. Mas ele é uma pessoa seca, azeda, né? Desculpa a expressão, às vezes a pessoa diz assim, desculpa a expressão, ele é um cavalo, né? Coitado, eu gosto muito de cavalo, sabe? Eu admiro muito esse animal, mas não é o caso. Não é o caso, Então, eu acho que não tem mais lugar. Interessante, né? Não tem mais lugar. Não, ele tem mais espaço. Ele tem que ser uma pessoa extremamente competente na área técnica, saber o que a pessoa tem, fazer um exame, detectar, fazer o diagnóstico, mas tem que acolher. Tem que ter uma voz suave. Tem que saber transmitir. Tem que ser solidário com a dor do outro. Então, esse profissional da ótima competência técnica, eu acho que já está por acabar. Que bom, né? Nesse sentido, Tomara. Muito bom para todos nós, né? Para todos nós. Hoje a nós. Competência técnica, como disse a Emílcia, ela não tem mais valor se você não tem a comunicabilidade associada. Isso. O genial hoje é que você tem os dois. Você tenha muita competência técnica, mas com esse acolhimento, com o saber ouvir, com saber transmitir, ser interpretado, com todas essas preocupações. E a comunicação que vai fazer isso, né, Emílcia? Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito.